Muitas vezes, quando a gente pensa os sintomas que a gente tem, a gente fica na dúvida, será que eu tenho ansiedade? Será que eu tenho depressão? Qual é a diferença entre ansiedade e depressão? Então eu separei aqui diferenças básicas para você saber, não se autodiagnosticar, mas para você ter esse conhecimento e muitas vezes ajudar alguém que tá aí com você com alguns desses sintomas e buscar uma ajuda. Então, quais as diferenças entre ansiedade e depressão? Esse é o vídeo de hoje, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, aprendendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha para me acompanhar aí nos futuros vídeos e nos futuros materiais que eu vou te entregar por aqui. Dos transtornos mentais que mais aparecem juntos nos indivíduos são os transtornos de ansiedade e a depressão. Por que eles aparecem juntos? Muitas vezes a gente começa a ter diagnóstico, sintomas de transtorno de ansiedade e não trata, porque considera que esse é o meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, eu sou mais preocupado, eu sou mais agitado, eu sou mais irritado, e isso vai passando. Até que as limitações que esses sintomas trazem para a vida começam a gerar um desânimo, uma tristeza. Puxa, antes eu gostava de dirigir, agora eu não gosto mais. Antes eu ia para shows, agora eu não vou mais. E a vida começa a ficar tão limitada a ponto de começar a aparecer junto os sintomas de depressão. Desânimo, desesperança, falta de vontade de fazer coisas que antes adorava fazer, um olhar para o futuro muito sem graça, muito sem vontade de se dedicar às suas metas de vida, muitas vezes perde as metas de vida, dificuldades em relacionamento, enfim. Então, é fundamental que a gente saiba algumas diferenças entre um e o outro, porque apesar deles se entrelaçarem, são coisas diferentes. Então vamos lá. Na ansiedade, a gente tem preocupações, tensões e medos exagerados. Essas são as principais características de 99% dos ansiosos. É um medo exagerado, uma preocupação em relação ao futuro, um pensamento muito direcionado para o futuro e pouco no presente. Então essa é o principal ou o primeiro ponto que a gente percebe num ansioso. Já na depressão, a gente tem pensamentos constantes negativos. Então, o deprimido, ele tende a pensar, a remoer muito o passado e a enxergar muito o presente e o futuro como momentos muito negativos. Nada vai dar certo, tudo tá ruim, não tem por que eu me dedicar pro futuro, Então, essa é uma primeira diferença entre os dois. Na ansiedade, a gente tem uma incapacidade de relaxar. Então, é aquela pessoa que tá tenso o tempo inteiro, que tem vários nozinhos na região do pescoço aqui de ter essa tensão. Muitas vezes tem problemas no maxilar, enfim, de ficar ali muito tenso também, Precisam de ajuda com placa de bruxismo e tudo mais, por vezes até questões mais graves em relação à dentição. Então, não consegue relaxar. Vai fazer um passeio, vai sair de férias e tal, tá sempre com a cabeça ali pensando nas suas preocupações, no futuro e tudo mais. Já na depressão, o sentimento mais presente é de culpa. Então, olha para o passado como um passado culposo, uma coisa que a pessoa podia ter feito diferente, eu podia ter feito mais, eu não fui o suficiente. Então, a culpa tá sempre presente na vida da pessoa que tem um diagnóstico de depressão. Na ansiedade, a gente tem uma sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. É muito comum os meus pacientes me dizerem, não, minha vida tá boa, tá tudo certo, mas eu tô com medo que algo ruim tem por vir aí, porque não é possível, não é normal que a minha vida esteja tão boa assim, Só pode que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas por quê? Que evidências a gente tem disso? Então, é uma constante sensação de que tenho que ficar aqui sempre na atenção, Tem que estar sempre prevenido, porque logo algo ruim vai acontecer. Ok, a vida tem altos e baixos, Sempre a gente vai ter uma situação boa, uma situação ruim, mas viver pensando nas situações ruins não tem como relaxar mesmo, E na depressão, a gente tem uma sensação de inutilidade. A pessoa passa uma vida achando que não é capaz, que não vai conseguir ajudar, que não tem um porquê dela participar, por exemplo, das festas, dela se colocar à disposição no trabalho para um projeto
projeto diferente, enfim, porque ela é inútil, porque ela tem capacidade, porque ela não vai dar conta do recado, né? E olha que mega distorção aí. Afinal de contas, todos nós somos capazes de alguma coisa. Uns para um lado, outros para outro lado. Então, na depressão, essa sensação de inutilidade é muito frequente. Me escreve aqui nos comentários se você conhece alguém ou se você percebe algumas dessas diferenças em você, ou se alguma coisa do que eu tô trazendo aqui pra você é novo. Me escreve aqui pra eu saber como é que tá aí a sua relação entre informações de ansiedade e de depressão, pra eu te ajudar também, caso você tenha alguma dúvida. Na ansiedade, a gente tem um medo exagerado de ser humilhado publicamente. Por isso que muitas pessoas têm medo de falar em público, porque há um medo de que as pessoas vão avaliar de um jeito negativo, de que as pessoas não vão gostar do que a pessoa tá falando, do jeito que ela tá falando, e já vão dar um feedback na cara, já vão fazer algum comentário que deixa a pessoa com essa sensação de humilhação. Então a pessoa se trava, não se expõe, não se coloca vulnerável por esse medo exagerado de ser humilhado publicamente. E na depressão, é uma baixa autoestima. Se vê, né, como uma pessoa que não tem uma aparência boa, bonita, se vê como uma pessoa que não tem condições de resolver as demandas da vida, que não consegue fazer escolhas básicas, se, por exemplo, quer comer tomate ou batata, uma pessoa que não consegue se enxergar com capacidade de fazer a vida acontecer, de resolver os seus problemas, de se relacionar, de ser uma boa companhia, muitas vezes, para outras pessoas. Então, na depressão, a gente tem algo bem forte da autoestima, né? Uma baixa autoestima. A baixa autoestima, ela é frequente em muitas pessoas, mas na depressão ela é muito mais grave, porque faz com que a pessoa não tenha vontade, por exemplo, de escovar os dentes, de tomar banho, de comer. Afinal de contas, eu não sirvo pra nada, eu não tenho valor nenhum, pra que eu vou fazer isso, certo? Então, percebam que tem aí uma questão de intensidade, não é porque a gente tem uma baixa autoestima que então somos deprimidos. Na ansiedade, a gente tem uma falta de controle sobre os pensamentos e as atitudes. É muito comum as pessoas lá no Instagram me perguntarem como eu faço pra controlar os meus pensamentos, pra não pensar, pra bloquear os meus pensamentos. Porque é isso, na ansiedade a gente pensa, a cabeça é muito pensante. E eu tenho até uma situação no consultório de uma pessoa que começou a tomar a medicação e sentiu essa diminuição da intensidade dos pensamentos. E ela disse, nossa, Laura, eu achei que era normal pensar naquela intensidade, que todo mundo pensava naquela intensidade, daquela maneira, né? E hoje eu vejo o quanto isso era muito exagerado. Então é isso, quando a gente nunca viveu outra forma de pensar, a gente acha que é natural, mas não é. O ansioso pensa demais e tá com essa constante dificuldade de controlar o que vai fazer com esses pensamentos e que comportamento vai ter a partir disso que tá pensando. Já na depressão, a gente tem uma tristeza constante, né? Então, você pergunta pra pessoa, por que você tá triste? A pessoa, não sei. Não que a vida esteja, né, naquela coisa de Hollywood, necessariamente, mas assim, a pessoa tem um emprego, tem uma família, tem uma saúde física que tá ok, tem o que comer, tem onde dormir, assim, as coisas básicas da vida da pessoa estão ok, e ela sabe disso, mas ela tá triste. É diferente de uma tristeza que você diz, por que você tá triste? Ah, porque eu tô com dor, porque eu perdi alguém, porque eu perdi o emprego, porque eu não consegui realizar alguma coisa. Então a pessoa tem um porquê da tristeza. Quando a tristeza não tem um porquê, a pessoa não consegue dizer porquê, simplesmente estou triste, isso é uma característica da depressão. Por fim, na ansiedade, a gente tem um pavor depois de uma situação muito difícil. Então, depois que a pessoa viveu uma situação muito difícil, ela fica remoendo aquilo, fica com uma sensação de que fez errado, fica se perguntando, mas será que eu respondi certo? Será que eu não podia ter feito diferente? E fica com aquilo, né, se perguntando e se martirizando e bate, assim, um medo de viver uma situação semelhante ou igual novamente. E isso acaba gerando muitas vezes uma crise de ansiedade, porque não tem mais alçada para resolver ou para muitas vezes fazer diferente aquilo que já passou, né? Então esse pavor depois de uma situação muito difícil é uma coisa muito comum e que às vezes a gente nem se dá conta. E por fim, na depressão, a gente tem uma diminuição do prazer de atividades cotidianas ou de atividades que antes a pessoa tinha muito prazer. Então, por exemplo, antes a pessoa gostava de se exercitar, gostava de estar com os amigos, gostava de trabalhar, gostava de se arrumar, e aí passa assim, não tenho mais vontade de sair, não tô mais afim de trabalhar,
trabalhar, começa a inventar motivos para não ir trabalhar, ou começa a simplesmente não ir trabalhar porque não consegue sair da cama para fazer as suas atividades. Então esse é um ponto que muitas vezes passa batido, porque a pessoa fica naquela coisa, não, mas eu tenho que ir pelos meus filhos, eu tenho que ir pela minha esposa. E aí quem tá na volta não percebe isso, né? Porque acaba sendo muito interno. E aí tem aquelas situações da pessoa, não, mas ela tava rindo, ela tava se divertindo na festa. Tava nada, ela tava fazendo isso pra fora, né? Pra que os outros não percebessem que por dentro ela tá triste, desanimada, desmotivada, sem vontade alguma de estar naquele ambiente. Claro que quando a depressão vai ficando mais grave, isso a pessoa já não consegue mais ter essa energia de fazer de conta, entre aspas, né? E realmente tá numa situação de estar só dentro de um quarto escuro, né? Sem nem, por exemplo, assistir uma televisão, assistir algo que gostava de fazer. Vejam como tem belas diferenças entre a ansiedade e a depressão, belas não de bonitas, né? Mas de características bem diferentes, e que a gente precisa ter atenção a isso, porque senão a gente começa a dar nomes para coisas que não são aquilo que a gente tem. Dar nomes para as coisas, né? Dizer ou saber que tem uma coisa ou outra faz muita diferença, porque aí a gente consegue caminhar para um tratamento de uma maneira mais adequada. Espero que eu tenha esclarecido dúvidas suas em relação às diferenças entre a ansiedade e a depressão, que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo.